Se você vivesse em um mundo sempre piedoso, muito claro, extremamente amoroso, sempre protegido, você seria realmente o que você é ou estaria 100% do tempo anestesiado? Não seria preciso, na verdade, conhecer a escuridão e o que há de ruim para realmente renascer? Esse é o Projeto Inocente. A gente vai falar sobre o livro Damian, do Hermann Hesse, ganhador do Nobel de Literatura. Hermann Hesse é um autor brilhante. É sempre muito possível enxergar em suas obras influências da filosofia e da psicanálise. E nesse livro, Damian, enxergamos com clareza as ideias de Nietzsche e com a contraposição de ideias ideais as influências da psicanálise. O livro vai te contar a história de um rapaz, Emile Sinclair, criado em um mundo idealizado por sua família, mas toda essa perfeição e idealização que a família apresenta para ele não oferece o que ele realmente precisa, que são respostas. Sendo um personagem questionador sobre si mesmo, não é na perfeição que ele vai encontrar a totalidade do que é. Simplesmente porque ninguém é apenas a perfeição. É apenas no mundo externo, digamos assim, e não dentro da sua casa e da sua família, que o personagem conseguirá entrar em contato, em contraste ao que seus pais mostram para ele, né? Com um mundo mais realista, menos idealizado, mais escuro. A contraposição é bem acentuada. Algumas críticas falam sobre a clareza do mundo dos pais e a escuridão do mundo externo, como um antagonismo do mundo ideal e do mundo real. A verdade é que o personagem já tem pontos pré-concebidos sobre o mundo e sobre si, e essas concepções geram conflitos com o que ele passa a descobrir. O personagem Emil verdadeiramente só se enxerga em contato com esse mundo externo quando ele conhece o personagem que dá nome ao livro, Damian, que do meu ponto de vista é um daqueles personagens instigantes, sempre incertos. A verdade é que o personagem Damian transita pelas páginas do livro como se não pertencesse à história de fato. Ele vai apresentando ao Emil Sinclair os pontos, os fatos, os conceitos, como se tudo ao fundo fosse um painel e ele o apresentador. O fato é que sempre que uma história é contada por alguém, indubitavelmente esse alguém é parcial. É muito difícil ser imparcial. Podemos lançar pontos de vista diversos, das mais diversas maneiras sobre as coisas. A entonação, a utilização do tempo, escondendo certas coisas, deixando outras coisas à mostra, sabe? E ao passo em que o Damian vai mostrando outra parte do mundo para Emil, você vê sim a parcialidade, e vendo a parcialidade, talvez o enxergue como um representante do mundo frio e sombrio que é externo ao personagem. Como o leitor vai interpretar isso, varia. Se o leitor se simpatizar mais com o mundo idealizado e seguro apresentado pelos pais do Emil, o leitor vai lançar ao Damien um olhar reprovador. Por outro lado, se o leitor achar que é um absurdo viver em um mundo como o da família Sinclair, fatalmente vai simpatizar com Damien. Mas apesar dessa extrema dualidade, acredito que esses mundos, o escuro e o claro, são concêntricos, tendo como o centro o próprio Emil, como se apresentasse camadas do que a vida é. Ou talvez sobre o que é a personalidade. Talvez sejam representações da persona, do ego ou da sombra do Emil. Fato é que o livro apresenta uma jornada de descobrimento de si mesmo e é por isso que o livro é interessante. Independente do ponto em que você estiver, seja mais tendente à clareza, idealizações ou à escuridão e frieza do mundo, como num cabo de guerra, o livro vai fazer o leitor titubear. Talvez seja para o leitor uma jornada de descobrimento também. É fato que o Hesse, além de usar pontos de vista do Nietzsche e pontos de vista psicológicos, ele se vale muito nesse livro de aspectos cristãos. Muitos conceitos apresentados, muitas histórias contadas são de fundo bíblico. Os personagens usam as histórias do sinal de Caim e do monte em que Cristo foi crucificado como ponto de partida para a história do livro. Inclusive, um aspecto determinante para a história é sobre os filhos de Caim. Especificamente sobre pontos do livro, o autor, por meio de Emile Sinclair, vai nos mostrando as impressões que tem do mundo e das pessoas. O conceito de evolução é utilizado para além de um conceito de evolução darwiniana, é também utilizado como uma evolução psicológica, fazendo paralelos com a evolução das espécies. É nos dito que nenhum ser humano chegou a ser inteiramente ele mesmo. Alguns o empacam no meio da evolução,
outros sequer começaram a evoluir, mas fato é que todos os homens carregam consigo, até o fim, em maior ou menor grau, a primitividade. O homem é uma força e parte da natureza, e sendo assim, carrega consigo aspectos de suas histórias essenciais a serem vistas. Mas por que o homem nunca consegue chegar ao aspecto 100% de si, mesmo em questões evolutivas? Porque o homem sempre carrega a primitividade consigo. O autor nos diz, entre linhas, que nada mais assusta o homem do que o caminho que o conduz a si mesmo. Damian, por outro lado, vai nos contando sobre mitologias e conta sobre o determinismo da força de vontade, sobre como um homem ou um animal, quando volta sua atenção a um fim, inteiramente a esse fim, ele consegue o que quer. Existem passagens do livro que podem ser duplamente interpretadas, seja com um viés religioso, seja com um viés psicológico. É dito que todos os deuses e todos os demônios estão conosco, estão todos presentes como desejos ou possibilidades. É dito que se restasse apenas um garotinho ou uma garotinha na Terra, ele ou ela poderiam recriar tudo de novo: os deuses, os demônios, o paraíso, os mandamentos e as proibições. Pelo viés religioso, poderia-se dizer que o sopro de vida carregou parte dos deuses e de seus ensinamentos e dos demônios conosco. Pelo viés psicológico, poderia-se recorrer ao inconsciente coletivo. A verdade é que isso, carregar tudo consigo e a capacidade que teríamos de recriar tudo o que o homem já criou, é na verdade impor a qualquer homem um papel de altíssimo nível, se você for parar para analisar. E dentro do livro também há o questionamento sobre isso. Se existem homens pouco ou nada evoluídos, como poderiam eles recriar tudo? Esse questionamento existe porque há diferenciação entre os homens que levam o mundo em si e os homens que apenas conhecem o mundo. Os personagens, embora certamente parciais, apresentam ao leitor seus pontos de vista, mas ensinam que não se deve julgar o que realmente desejamos. E que, mais do que isso, que quando detestamos no outro certa característica, é em nós mesmos que a gente a encontra. Que aquilo que é indiferente no outro simplesmente não existe em nós. Um dos modos de conhecer a si mesmo é enxergar o outro. Não julgar, enxergar. Esse é um caminho que poucos vão percorrer, simplesmente porque muitos de nós vivem em simples impulsos naturais, simplesmente vivendo sem questionar, sem se conhecer. Mas conhecer a si mesmo é um trabalho que cabe apenas ao indivíduo. É impossível delegar isso a outra pessoa, muito menos transferir partes do trabalho. Talvez seja aí a dificuldade, né? Talvez também porque teríamos que encarar muito da nossa escuridão, então não sei. O livro é isso, se você for analisar. O Emil vive num mundo idealizado no começo, ele está cego ao exterior e é como a maioria de nós vive. E quando ele começa seus próprios questionamentos e então sai para o mundo externo, um mundo escuro e estranho, você percebe o descontento, o incômodo. Porque é nessa contraposição de claro e escuro que ele passa a se conhecer. Isso incomoda. Como é dito no livro, a ave sofre muito antes de conseguir quebrar o ovo para realmente nascer. Mas ao passo em que há sofrimento, quer dizer que não há beleza nisso? Não, há beleza sim. E com o nascer, o próximo passo é crescer. Mas seria estranho, né, dizer isso de nascer e crescer sem mencionar o próximo passo, que é morrer. A vida é um ciclo e dentro de toda evolução, muito precisou morrer para a evolução acontecer. Não acredite que sua evolução mental vai acontecer sem que você precise abrir mão e deixar morrer muita coisa dentro de si. Por enquanto, a gente fica por aqui. Até a próxima.